Bitcoin hoje segue fazendo o movimento que a gente esperava e precisava que ele fizesse. A gente vai conversar melhor hoje sobre os alvos do Bitcoin, se é realmente possível a gente chegar nos 500 mil dólares esse ciclo, no próximo ciclo, no futuro próximo. A gente vai entender e mostrar alguns dados importantes aqui para você. Então eu te dou as boas-vindas, você está no canal do Modesto, que você aprende e entende como o mercado funciona. E hoje a gente peço o seu like, tá? Você que já conhece o nosso conteúdo, deixe seu like pra me dar o feedback se esse conteúdo é útil ou não. Você que não tá inscrito, acompanha nosso canal aqui, nossas análises, se inscreva aí, por favor, para não perder nenhum conteúdo importantíssimo que a gente passa aqui. Então a gente vai começar primeiro, tá? Gráfico diário do Bitcoin, a gente já consegue ver hoje o seguinte, tá? Bitcoin tá caindo, mas nada em comparação ao que ele subiu ontem, tá? Então, sem motivo de desespero, já falei isso para vocês. E agora, tá? Dominância do Bitcoin se segurando, isso é muito importante. E o mais importante de tudo, tá? A gente não tá tendo euforia no mercado de altcoins. Não tem galera entrando all-in em altcoins, tá todo mundo pegando seu dinheirinho e aportando em Bitcoin para fazer o bicho subir e romper o topo histórico, que é essa força que a gente precisa, tá? E o primeiro que, obviamente, a primeira coisa que a gente tem que ver é se o padrão dele está continuando, né? O padrão dele que a gente estava conversando é o seguinte: toda alta que o Bitcoin está tendo no momento não está tendo nenhum pullback, tá? Toda vez que a gente tem alguma alta, a gente está tendo uma consolidação no preço em algum suporte e a gente não está acessando nossa tendência de alta de forma alguma. A gente está simplesmente mantendo nossa força compradora cada vez maior. A gente consegue ver o reflexo disso, tá? No RSI. O RSI vai indicar para a gente as forças do mercado, se a gente está para força compradora ou vendedora. Eu quero que você preste atenção, tá? Porque isso que está acontecendo? A gente não está vendo pullback no mercado. O mercado sobe, lateraliza, sobe, lateraliza. Isso é muito importante porque indica que a gente não está tendo pullback. Se a gente não está tendo pullback, significa que o mercado está de todas as formas protegendo essas regiões que fixam e fortalecem esses suportes, indicando para a gente que o preço não está deixando o mercado, os compradores, os touros não estão deixando o preço cair. Isso é importante que isso aí indica para a gente que a demanda está muito forte no mercado, ao contrário da oferta, tá? A gente está tendo uma oferta versus demanda muito desbalanceado que está levando a gente uma força compradora, uma demanda muito forte do mercado que está levando o preço para cima. Agora, tá? A gente está no momento de curto prazo, vou fazer uma análise de curto prazo aqui. A gente está vendo o que no gráfico de uma hora? Tá uma cunha descendente. E uma cunha descendente, ela caracteriza para a gente uma alta. Só que por que vem essa alta? Porque eu quero que vocês prestem atenção que a gente está ao mesmo tempo, tá? Deixa eu tirar, isso aqui tá uma bagunça. Vamos lá, a gente tem uma cunha descendente e a gente tem ao mesmo tempo um volume decrescente, tá? Quando o volume decrescente significa que a gente tá chegando a um ponto ali que não tá entrando volume, não tá tendo muito interesse. Final de semana a gente já conhece como é que o mercado fica. Então é de se esperar um grande movimento no futuro. E o nosso movimento que a gente espera é um movimento projetado de alta, né? Porque ele vai dizer pra gente que a gente realmente está conseguindo e vai continuar com o nosso interesse de romper os 65 mil, ainda mais se mantendo acima dessa LTA aqui de curtíssimo prazo, tá? Então se romper isso aqui, não fique desesperado, a gente pode entrar em mais um período de lateralidade aqui, como a gente está vendo nos últimos dias aqui, então não tem motivo para você ficar desesperado de forma alguma. Agora, tá? Douglas, alvos do Bitcoin. Vamos pular logo pro alvo que eu quero mostrar uma coisa muito importante para você, tá? Todo mundo fala 100 mil, 150, 200, 500, mas eu quero saber, eu quero dados se realmente é possível ou não, tá? A primeira coisa que a gente pode ver aqui, a gente tem que fazer uma ferramenta, uma das, tá? É você usar a extensão de Fibonacci, que a gente já cansou de usar, que é praticamente como é que eu uso essa extensão, né? Você vai pegar uma tendência muito forte de alta que a gente teve, como esta aqui, você vai marcar ela, e depois você vai marcar uma possível correção do preço, né? Ele faz uma correção para voltar a subir, e essa correção, quando ela descorrigir, né? Para onde que ela vai? Então a gente vai marcar o fundo dessa correção. A gente vai ter, voilá, os alvos, tá? E o nosso alvo aqui nos diz o número ourinho de Fibonacci, o número ouro, em que todos os eventos da natureza tendem a ter esse número, esse padrão matemático, que não me pergunte por quê, pergunta para matemática, tá? Mas a gente tem o número de referência aqui, 128 mil. Claro que você não tem que se guiar 100% por causa de um padrão matemático, mas é importante você ter uma ferramenta dessa para ter uma noção, tá? Então, nossa noção aqui é 128 mil dólares por unidade de Bitcoin. Agora, Douglas, é possível isso totalmente, tá? A gente está vendo aqui o Bitcoin atualmente 1 trilhão e 100 bilhões de market cap, dólares em market cap.
que significa que ele chegar ao dobro, tá? Chegar aos 128 mil dólares, a gente pode ver mais ou menos o Bitcoin com 2 trilhões e 300 bilhões de market cap. Isso é totalmente viável, até porque eu gostaria de falar para vocês que nosso nosso principal parâmetro, tá? O nossa principal reserva de valor no mundo hoje, nos últimos anos, é o ouro. E o ouro tem atualmente 11 trilhões de market cap. Douglas, por que você está me mostrando isso? Porque o ouro é o nosso rival mais próximo do Bitcoin. É rival um modo de dizer, tá? Tudo é uma opção de investimento, uma opção de proteger o seu capital. Mas o ouro é o nosso nossa maior referência no mercado quando se trata de deflação, tá? E agora eu quero que você preste atenção, 11 trilhões de dólares de market cap e a gente tem no Bitcoin 1 trilhão. Então, para a gente chegar ao número do ouro, a gente teria mais ou menos ali multiplicar o market cap por 10, ou seja, multiplicar o preço atual do Bitcoin por 10 também. Então a gente teria como alvo 600 mil dólares, quase falei errado aqui, 600 mil dólares de valor por unidade de Bitcoin para ele bater o ouro, né? Isso se o ouro não sair, não mudar o valor dele, continuar no mesmo valor. Ou seja, tá? A gente pode ver um interesse, a gente tá vendo um interesse maior por Bitcoin do que ouro. Grandes institucionais estão saindo do ouro para o Bitcoin. Isso é importante porque a gente pode estar vendo o mundo percebendo o valor real do Bitcoin. Ou seja, eles podem totalmente migrar para o Bitcoin e aumentar o seu valor, aumentando e mudando a posição do que realmente é uma reserva de valor como o Bitcoin, tá? Agora, 600 mil dólares. Será possível neste ciclo aqui? A gente tem como alvo, tá? Como um parâmetro aqui de comparação, os 128 mil, que eu acredito que seja o mínimo que o Bitcoin possa atingir até o final desse ano. Agora, 600, tá? Mil dólares até o final desse ano já começa a ser um pouco inviável porque precisa de uma euforia muito grande no mercado. A gente não tá num cenário bacana, eu quero que você entenda, tá? Que apesar dessa euforia, o mercado global está muito tenso, tá? Está em uma situação muito tensa em questão de inflação, muito dinheiro sendo impresso, você vai no supermercado, você vê tudo ficando mais caro. Quero que você preste atenção que em alguma hora a conta vai chegar dessa crise toda, dessa impressão de dinheiro, tá? E ela vem através dos juros e os juros desencadeiam um efeito bizarro no cenário financeiro global, que não é bacana para você, tá? Então a gente tem que ficar esperto porque quando a gente tiver alguma crise no mundo aí, a gente vai ter, a gente não sabe quando, mas quanto mais tempo passa, mais perto a gente fica de ter essa crise. Então, eu quero que você preste atenção, porque é possível que a gente tenha até o final do ano aí como alívio para o Bitcoin dar uma estourada de preço aí, e para a gente não sabe aonde, mas quanto mais tempo passa, mais atento você tem que ficar, e aqui é o nosso papel, tá? O papel é te alertar, nem tudo são maravilhas, você tem que saber o momento certo para ganhar dinheiro, porque senão no mercado de cripto você acaba perdendo dinheiro, e esse é o nosso intuito aqui, tá? Então para isso se inscreve aí, pô. Vamos lá. É o seguinte, 600 mil dólares é muita coisa, né? Então a gente pode ter em mente aí, no mínimo 128 mil dólares até o final desse ano, totalmente possível. Eu acredito, tá? A partir do momento que a gente está vendo a dominância do Bitcoin retomando seu valor aqui, vamos pegar no gráfico diário aqui da dominância, tá vendo a dominância do Bitcoin retomando seu valor, formando um fundo duplo aqui. A gente tem como alvo, tá? Os 50%, que é justamente aqui nesse topo anterior aqui. A partir do momento que ele tiver alcançando esse topo, a gente vai ver 50% do dinheiro do mercado no Bitcoin e 50% do dinheiro do mercado nas altcoins. Isso é bacana porque vai estar meio a meio. Agora, a gente tem que saber, o Bitcoin vai tomar frente do mercado, ele vai passar de 51%, e a gente teria como alvo os próximos 75% ali mais ou menos de dominância, o que já fica mais difícil, até porque o mercado está muito diluído, tem muitas altcoins. Então, o que é possível, tá? É possível que a gente chegue nos 50%, ultrapasse um pouco, fique nessa dúvida aqui nesse meio aqui entre os 50 e os 70, mas eu acho que a gente pode retomar os 70%, mas para a gente retomar a gente precisa ter um derretimento muito forte nas altcoins. Isso acontece quando, né? Quando a gente vira o ciclo, a gente chega no inverno de cripto, indica, né, que o Bitcoin vai dar uma pausa ali, ele vai cair, as altcoins vão ser deletadas, alguns projetos ruins vão sair do mercado. Então, por isso que eu falo, invista em projetos bons, projetos sólidos, porque se o mercado virar, você se protege pelo menos um pouco, tá? É por isso que o Bitcoin ele sempre tende a crescer, sempre tende a valorizar no longo prazo. Então, cara, é uma ótima opção para você proteger o seu capital. E aí que vem
essa questão de passar ouro nesse quesito, tá? Então a gente tem que ficar muito atento nesse mercado para aproveitar as oportunidades. Então, você já sacou? Temos o alvo como 128 mil. Pode chegar a 200? Pode, mas eu quero usar como esse 128 mil como um ponto muito bom, porque quando a gente tiver, tá, os 128 mil, provavelmente vai ter muito dinheiro no mercado e eu quero que você preste atenção porque muita gente vem falando, Douglas, eu não tô vendo minhas altcoins valorizarem, eu quero ganhar dinheiro com altcoin. Então você tem que entender que vai chegar a sua hora, tá? Vai chegar uma hora lá que a dominância do Bitcoin, ela vai lateralizar de alguma forma, ou seja, tá? A gente vai ver aqui a dominância dando muito espaço para o Bitcoin. Só que vai chegar uma hora que o mercado vai mudar, né? O Bitcoin já cresceu tanto que agora a gente precisa ter uma migração do dinheiro do Bitcoin indo para as altcoins. É aí que você vai ganhar dinheiro. Então você tem que ter paciência nesse mercado. Eu já falei que você vai ser recompensado se você tiver paciência. Agora você vai ficar nesse troca-troca de moeda, você vai acabar perdendo dinheiro. Então você vai ter aqui, tá? Depois uma queda dessa dominância e nessa queda aqui, provavelmente você vai ter uma das maiores valorizações das suas altcoins que você já deve ter visto se você é novo no mercado, tá? Aí que você vai ganhar dinheiro, então é aí que você foca em projetos bons, tá? Então, não perde. Tem um vídeo, vou lançar um vídeo hoje também de altcoins, 3 altcoins para você ficar ligado. Então, no final do vídeo vai estar o card em cima, você clica nela, tá? Ou seja, tá? Curto prazo. Quero saber do curto prazo, Douglas. O que vai acontecer aqui? O que pode acontecer? A gente tá para romper nosso topo histórico, tá? Então, quero muita atenção porque a gente não subiu. Tá tendo essa alta muito bizarra, muito aguda para cima à toa, tá? Isso aqui não é um indicativo que o Bitcoin vai morrer de forma alguma, até porque a nossa estrutura que a gente está tendo de alta não é uma estrutura normal, como eu falei para vocês, é uma estrutura de sobe, lateraliza, ele não faz as ondas, os pullbacks, né? Aqueles fundos majoritários que a gente não tá vendo no momento, a gente está vendo simplesmente uma onda de alta muito forte em que ele só lateraliza e não faz pullback. Isso é muito importante porque indica que o mercado tá eufórico, o mercado tá dando força para o Bitcoin. A gente pode ver o reflexo disso na dominância. Agora, no curto prazo, um indicativo muito importante a gente pode ver é o índice de força relativa. Ele vai dizer como é que está a força do mercado e a gente pode ver que nessa alta a gente ficou majoritariamente, tá? Nessa pernada de alta que a gente está tendo aqui no gráfico de uma hora, a gente ficou majoritariamente acima da região 50 do RSI. A gente vê maior parte ali, ou seja, né, a gente fala, região 50 do RSI, você tem um meio termo entre força compradora e força vendedora. Se a gente está acima dessa região, indica que a força compradora está maior que a vendedora. Ou seja, se a gente fica cada vez mais acima da região 50, significa que a gente está tendo uma tendência de alta no Bitcoin, a força compradora está maior, ou seja, a gente tem alta. Agora, a gente está vendo, tá, alguns repiques para baixo, que é totalmente possível, são momentos de correção. A gente fala, tá, a força compradora que a gente está tendo alguma hora vai virar força vendedora porque as pessoas vão realizar seus lucros. É aí que você tem que se ligar e não ficar desesperado porque está tendo uma queda aqui, tá? Então, seguimos no curto prazo, esperando mais alta, principalmente até o topo histórico nos 65 mil, para a gente ter um ultimato ali se vai ou não passar. Eu acredito que vá, tá? Então, muita atenção, tá? Que depois de a gente passar, você tem que ficar esperto, porque a gente vai começar a navegar em águas desconhecidas, a gente não vai ter nenhuma referência de topo, nenhuma resistência, a gente vai estar num lugar cego, vendado, não vai saber, não tem nem ideia do que tá vindo pela frente, até onde o Bitcoin pode ir, então a gente tem que ficar muito esperto. Então, quanto mais a gente sobe, mais cuidadoso você tem que ser com o seu dinheiro, tá? Então, no curto prazo, a gente espera uma alta, tá? Até porque a gente continua no movimento de alta no RSI, indicando alta pra gente, força compradora cada vez mais forte. E outra coisa a gente está tendo no curtíssimo prazo, tá? Então, se não acontecer, não fique desesperado, porque é o curtíssimo prazo. A gente está vendo uma cunha ascendente, ou seja, a gente está perto ali, deixa eu pegar aqui, dessa LTA aqui, indicando uma linha de tendência de alta, um movimento projetado para cima. A gente está no limite aqui, ou seja, seria muito bacana para o preço, tá? Fazer um repique aqui para ele continuar seguindo essa LTA. Ah, Douglas, e rompeu para baixo aqui agora. Bom, agora você vai procurar algum suporte. O suporte que a gente tem de referência é este aqui, que ele foi muito bem construído, tá? A partir desses fundos aqui que a gente formou. Então, a gente tem alguns suportes. Quando você vê o preço descendo, você não fica desesperado e você procura suportes, tá? Não vai ser o fim, em alguma hora esse preço vai parar. Ainda mais se você entender o panorama geral que está em alta. Ou seja, tá? A gente está com baixo volume, é de se esperar algum movimento forte por aí, seja de rompimento para baixo dessa LTA ou continuação desse range. Então, muita atenção, tá? Só de curtir o prazo, sei que vocês adoram aqui especular no Bitcoin. E a gente vê no futuro se essa análise está certa ou não, tá?
Então, sem motivo de desespero, a gente está numa tendência de alta muito forte. Então, cara, a gente tem força para romper o topo histórico e cada vez mais atenção a gente tem que ter. Quanto mais próximo do topo e o rompimento acontecendo, a gente tem que ficar esperto porque aqui em cima a gente não tem ideia nenhuma do que vai acontecer, porque a gente não vai ter nenhum topo de referência ali. A gente vai estar em um lugar sem resistência, sem nenhum valor de referência, até onde a gente pode ir, porque aqui a gente tem o topo histórico como referência, né? Então a gente vai chegar aqui no topo e vai ter um ultimato, vai ou não vai passar. Só que depois que ele passar, a gente não vai ter nada disso, ele vai estar em um lugar a gente não sabe o que vai acontecer. Então, muita atenção, tá? Porque qualquer peidinho ali pode ser uma cagada quando a gente se trata dessa região acima do topo histórico. E é sensacional, porque quando a gente tiver o rompimento, eu quero que você entenda, tá? Rompeu, confirmou o rompimento, a gente vai ter alta. Muitas pessoas vão usar esse rompimento como uma justificativa para entrar no mercado. Então a gente vai ver muita gente entrando, muito dinheiro entrando, e aí que a gente pode olhar, tá? Acompanhar um último ciclo, última alta forte do Bitcoin, para a gente ter uma certeza e até onde a gente pode ir, qual é o nosso alvo. Já disse para vocês, o alvo é 127.128 de acordo com o Fibonacci, mas você pode esperar qualquer outro valor aí, tá? 200, mas 600 já é uma coisa inviável. Então a gente tem, tá? 60 mil agora já foi rompido, a gente tem o próximo 100, 100 eu acho que é totalmente possível. Então vamos aos poucos, quanto mais sobe, menos exposto você tem que ficar em projetos arriscados. Só isso que eu falo, por favor, proteja o seu dinheiro, tomem cuidado, entendam, tá? Que 20% de lucro não é qualquer lucro, você não faz 20% em 3 anos no mercado tradicional, então muita atenção nesse momento, tá? Porque a ganância te quebra, eu te garanto, tá? É melhor você sair com 200, 100% de lucro do que sair negativo, tá? Pensa nisso aí. E sem ganância. É aqui que você aprende, então se inscreve no nosso canal, dá o like se você achou esse conteúdo útil. Eu te vejo amanhã na nossa próxima análise, sem falta, tá? Preciso de você aqui para você ficar esperto nesse mercado e cada vez mais inteligente, que esse é o nosso intuito, você entender o mercado. Então um grande abraço a todos, obrigado por ficar até aqui e tamo junto.